Rogério, a minha pergunta ela é bem direta em relação às abduções, tá? E as pessoas que foram chipadas e o porquê que isso acontece mais nas regiões de interiorana, assim, do Ceará, porque essas pessoas estão mais vulneráveis ou porque eles têm um DNA mais puro, sem tanta interferência das grandes cidades. E, enfim, se você puder abordar esse assunto, eu agradeço. Perfeito. A questão da abdução ela é muito complexa. Não esperem que nesse programa, com uma resposta, a gente consiga abordar todos os aspectos que envolvem a questão. Mas o primeiro aspecto que a gente tem que entender é que nós nos alimentamos de animais que matamos, né? Nós usamos ratos, macacos, cachorros, outros animais em laboratórios em benefício das nossas necessidades. Então, assim, nós somos os grandes predadores aqui da Terra e, na perspectiva dessas raças, nós somos aqueles que fazem a abdução com os membros dessas espécies, né? Então, sob uma perspectiva cósmica, a humanidade ela vem sendo também abduzida por seres de fora, mas aqui primeiro a gente precisa estabelecer alguns padrões, talvez até alguns conceitos. Algumas raças, duas que eu conheço, que se comunicam comigo, que dizem abertamente que nunca fizeram abdução, porque são elegantes, ou seja, o fator psíquico resultante do senso crítico da razão filosófica que eles têm os impede de agir assim. Todas as duas raças precisam desesperadamente do concurso do nosso plasma, uma por questões diferentes, mas precisam. Uma delas, inclusive, alguns humanos se ofereceram para ajudar, eu mesmo fiz parte disso, mas isso já foi há muito tempo. Mas assim, eles não tomaram. Eles deram. Eles levaram porque foi ofertado. Mas essa elegância é rara. Na verdade, as raças que se aproximam da Terra, eles ou não têm senso crítico e razão filosófica que os permita ter um freio moral que os iniba de pegar a vaca, cachorro ou ser humano e levar para dentro da nave e fazer experiências e daí retirar o que precisam, ou simplesmente são piratas que, mesmo tendo esse grau de consciência crítica, mas eles nos observam e dizem: se eles mesmos se matam uns aos outros dessa forma doida como eles fazem, qual o problema da gente pegar colocar aqui na nave durante 8 horas, tirar isso, fazer aquilo e depois devolver? Se eles matam criancinhas, matam uns aos outros. Ou seja, para a gente compreender a questão da abdução, primeiro a gente tem que embrulhar a questão com essa perspectiva filosófica, para a gente entender que nem toda abdução ela é necessariamente um crime, ou entendamos que toda abdução é necessariamente um crime e a gente escolhe a premissa da qual parte. O problema é que, para os donos da experiência, nós somos cobaias. Se nós julgarmos que qualquer abdução é crime, o primeiro criminoso dessa história é Javé, que pretende até hoje usar os seres que eles chamam como sendo suas criaturas ferramentas do modo como ele quer. Então, primeiro criminoso, o criminoso número 1 dessa história está aí. E ele nunca mudou essa perspectiva. Então, se o próprio Criador usa das suas criaturas desse jeito, nós que somos suas criaturas temos a tendência
dele herdada, de também usarmos os outros dessa forma, e é por isso que nós somos essa civilização feia e criminosa que vive na Terra, em que matamos uns aos outros, etc. e tal. E por isso que essas civilizações que nos visitam também são feias, porque são nossas co-irmãs nessa desventura de ter que viver empiricamente, procurando produzir a solução de cada dia para tentar levar a vida adiante. Então a abdução, ela pode ser vista de uma forma muito, muito horrorosa, muito horripilante, algo que seja motivo de repúdio, e assim é por nós humanos, mas na hora que você vê o grande contexto, o contexto maior envolvendo tudo isso, você, entre aspas, compreende os porquês. Apesar de aceitar ou não, aí é outra história. Eu, particularmente, não aceito. Mas isso é meio que fragilidade minha, porque para eu ser filosoficamente inteiro nessa minha postura, eu teria que estar me alimentando, tipo Mahatma Gandhi fez, só de brotos de árvore, porque aí você, em tese, não está abduzindo nada. Mas essa criação, ela é tão desgraçada nesse aspecto que ela obriga os seres a serem predadores, a abduzirem. Então, assim, vamos só situar a questão da abdução. Né? Então, existe abdução para muita coisa. Tem seres que aqui se aproximam e roubam alguém para tirar plasma sanguíneo, para melhorar o deles. É alguém que precisa levar espermatozoide para poder diversificar novas crias que eles estão gerando. Né? Alguém que precisa, eu estou em dúvida, mas então eu vou chipar, vou colocar chips de acompanhamento. A Terra tem diversas raças, eu vou escolher 10 de cada raça e vou acompanhar durante 50 anos e depois volto para ver. Ou seja, há diversos objetivos por trás disso que a gente chama de abdução. Não há a abdução malvada, terrível, tipo, alguém chega aqui, aí só de sacanagem resolve pegar um terráqueo e pum, matar. Não, não existe isso. Não, mas tem abdução que a turma... Tem seres carnívoros que vêm aqui? Tem, infelizmente tem. Do jeito que nós também somos carnívoros, existem seres aí fora que são carnívoros. Não, mas a gente só come animais, não comemos, nós não somos canibais. Bem, há pouco tempo atrás nós éramos canibais, a gente também comia carne humana. A gente, que eu digo, é a espécie Homo sapiens. Ela fez isso para sobreviver. Não, mas isso foi num curto período. Tudo bem, mas... Ou seja, a questão ela é muito complexa. Então, assim, existem diversos motivos por trás de abdução. Não é só a questão, Jeane, de alguém que vive em Nova York, São Paulo, ou alguém que vive no interior, tem o DNA, mais isso, mais aquilo. Não é bem por aí. Para algumas dessas raças, óbvio que é mais fácil roubar um pobre coitado, ou abduzir um pobre coitado, está sozinho com enxada numa plantação, num terreno que a pessoa mais próxima está a 5 quilômetros, do que tirar alguém de uma grande cidade. Então, assim, a incidência de pirataria cósmica, no sentido de raças que aqui chegam e precisam pegar alguém para retirar o que precisam, essa incidência ela é mais no interior, de fato. Mas a grande incidência de abdução que existe no mundo não se dá devido a isso. A grande insistência da abdução se dá devido a acompanhamento. Qual o problema? O problema é que nós não temos noção disso, mas os espíritos não só foram criados simples e ignorantes, como afirma a doutrina espírita, para evoluir de acordo com a natureza dos mundos. Há histórias anteriores a isso. Isso foi dito no século XIX, através da revelação espiritual, porque era o conceito plausível de ser entendido na época. Mas existem histórias antigas, muito antigas, que ainda estão em curso, e a rebelião de Lúcifer é só uma das últimas desse contexto, e muitas famílias se viram desagregadas por conta da questão da rebelião,
E muitos dos seus membros estão aqui na Terra, enquanto outros de uma mesma família estão lá fora. Então, boa parte da humanidade tem, entre aspas, na perspectiva da experiência dos seus espíritos, irmãos seus que estão ainda num contexto cósmico. Eles têm consciência disso, nós não temos, mas eles sabem quem somos nós, então, de fato, eles acompanham a modificação do DNA da gente, e muitos são chipados por isso, para que eles possam fazer esse acompanhamento. Detalhe, essas raças fazem isso sem que a questão do chipar promova nenhum tipo de dano ao psiquismo de alguém. Essas raças, elas, apesar de frias se comparadas com o nosso tipo de psiquismo, mas eles sabem um pouco disso, eles conseguem ter essa noção, eles são muito mais evoluídos que a gente na perspectiva tecnológica, mas não necessariamente nos outros aspectos. Mas em resumo, o que é que eu estou querendo dizer? Que há certas abduções que não promovem ou provocam qualquer dano psicológico à pessoa. De fato, aquilo não faz parte do aspecto consciente do ser humano. Há outras abduções que, infelizmente, são feitas por piratas, sem grande técnica, sem grande nível de preocupação com um ou outro detalhe, e essas aqui podem causar danos ao psiquismo das pessoas. Há outras que necessariamente causam porque são violentas. Então, não é também um assunto que se possa, com uma só regra, abordar tudo, né? Infelizmente, não. Não dá para só com uma lei você atender a todos os casos. Há condicionantes, há fatores que, em tese, suavizam a expressão abdução. Há de tudo. Não dá para tratar uma questão multifacetada com um só conceito, com uma só impressão. A coisa não é tão simples. É um problema universal. Na verdade, é um problema da criação. A turma que está nesse universo paralelo, entre aspas, retira da gente. Aí nós aqui fomos criados com a tendência do DNA para retirar uns dos outros. Esse processo não acaba nunca. Por quê? Porque é o próprio Criador que está toda hora retirando de todas as suas criaturas o que ele precisa para se reconstruir. Então é um processo de vampirização, de abdução, que não acaba em nenhum nível. Quando alguém atinge um padrão espiritual, aí se equilibra e vê que não é elegante você retirar algo de alguém à força. Aí pede. Tem uns que já nem pedem, apenas demonstram que precisam. Quando alguém elegante percebe que alguém está com necessidade e pode, esse alguém dá de si. Então, finalmente nós estamos chegando na hora boa desse universo, que é quando a história vai começar a ser escrita com padrões de dignidade. Mas até essa época que a gente está vivo, é indignidade total de tudo que é lado. Detalhe, as abduções foram muito fortes, mas muito fortes até as décadas de 80 e 90. De lá para cá, vem diminuindo sistematicamente. A coisa é tão complexa que existem espíritos trevosos que se tornaram especialistas em imitar as consequências que um abduzido tem, e eles fazem isso em figuras que não foram abduzidas, mas que sonham com a abdução e começam a sentir os efeitos colaterais como se tivessem sido, mas isso é produzido por equipes de espíritos trevosos, obsessores, com objetivos ou de diversão, que infelizmente eles têm isso, ou atendendo a outros propósitos que não caberiam aqui na nossa resposta. Rogério, dando continuidade a esse assunto, no filme MIB, Homens de Pretos, ele sugere uma variedade de seres convivendo com os humanos. Esta realidade está longe de ocorrer? E que tipo de seres se tem notícia aqui na Terra? Olha, pergunta interessantíssima. E a resposta ela é muito objetiva. A pessoa que mais credibilidade tem para falar nisso falou que foi um ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hillary, quando ele diz que ele
sabe que existem aqui na Terra 4 grupos de extraterrestres vivendo aqui na Terra, convivendo com o ser humano, como você colocou na sua pergunta, né? E são figuras que fazem parte de um processo histórico que parece que são civilizações que vieram de fora, terminaram tendo problemas aqui na Terra e não puderam voltar. Então, os Estados Unidos e Rússia, basicamente esses 2 países, né, conseguem manter uma relação amistosa com esses seres, mas assim, cada um na sua. Segundo o que se comenta, nem todas essas 4 raças conseguiram estabelecer comunicação inteligente com os governos que deram guarida para eles, né? Os chamados White Tall são os grandes brancos, né? Que estão presentes em 2 ou 3 narrativas maravilhosas de ex-fuzileiros navais, os soldados que trabalharam para o governo norte-americano, inclusive na área de Nevada, na área 51, né? Eles falam lá que tem figuras que eles descobriram no susto, porque só os comandantes sabiam, né? E um deles, um dia, estava lá fazendo aquela vistoria numa caminhonete na área limite, né? Fazendo uma ronda de segurança, parou, acendeu um cigarro, quando viu, um ET estava acabando de subir uma certa duna, né? Um olhou para o outro, ele disse que até hoje não sabe quem teve mais susto dos 2. Mas por quê? Porque ali na área 51 existia uma área reservada para esses seres que são altos e brancos, que seriam dos 4 que Paul Hillyer falou que ele, como ministro de Defesa do Canadá, sabia que existia. Então, assim, o próprio Paul Hillyer diz que tem 2 ETs que estão trabalhando, pelo menos estavam na época em que ele assim falou, salvo engano, nos anos 2004, 2005, 2006, que estavam trabalhando com o governo norte-americano, dando informações, ou seja, aí já havia sido estabelecido algum tipo de comunicação. Então, assim, se você está só comparando os fatos, fazendo analogia entre o filme MIB, Os Homens de Preto, em que somente aquela agência governamental tinha consciência de que aqui na Terra existiam seres extraterrestres convivendo com os humanos, mas os humanos não sabiam disso. Paul Hillyer diz que acontece exatamente aquilo. Então a resposta seria sim. É o que figuras bem informadas como Bob Dean, Paul Hillyer, que sabem muito mais do que nós, né? Sabem porque experienciaram pessoalmente durante anos do seu cotidiano, né? No meu caso, acontece comigo que contatos espaços, contatos mentais quase diários, mas assim, não é aquela coisa de você ter a experiência de um Bob Dean, de um Paul Hillyer. Esses caras sabem do que os governos sabem. É outra história. Tá? Então, se eles afirmam, quem sou eu para pensar muito diferente deles? Mas ainda que eles não afirmassem, né, pela perspectiva das informações com as quais eu sou obrigado a conviver e pela minha própria experiência pessoal de convivência com esses seres, sim, eles já estão por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orvum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.